disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão. Este hino, Cristo disse, nos remete a uma tarefa muito nobre que todos os cristãos têm, que é exatamente testemunhar, evangelizar. E o texto base para este devocional de hoje é o final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, onde nós lemos o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste devocional. Amém. Como sempre fazemos, vamos iniciar então pelo contexto destas palavras do final do Evangelho de Mateus. Portanto, estamos no final de um dos 4 evangelhos. Jesus já havia morrido na cruz, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido aos discípulos. Por isso, nós sabemos que ele está no finalzinho de seu ministério, já concluiu todas as suas missões e ele precisa dar os últimos recados. E normalmente quando há uma despedida, quando nós sabemos que não veremos mais alguém, o que ocorre? Nós falamos as palavras que julgamos mais importantes, as advertências, os avisos. E é isso que Jesus faz com os discípulos antes de subir aos céus, antes de sua ascensão. Jesus, por assim dizer, passa o bastão. Até este momento eu estava aqui ensinando vocês. Depois que eu subir aos céus, é o momento de vocês fazerem o que eu fiz e ensinarem a outros. Quando nós observamos este texto no ano eclesiástico, sabemos que ele aparece uma única vez ao longo de 3 anos, no domingo da Santíssima Trindade, na Trienal A, que é a trienal que nós estamos seguindo neste ano. E o domingo da Santíssima Trindade, como não poderia deixar de ser, enfatiza essas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há uma ênfase no batismo e de maneira especial na forma em que o batismo é feita em nome do Deus triuno. Mas o que, afinal de contas, este versículo nos ensina? Nós aprendemos que, com estes 2 versículos,
muitas coisas importantes para a nossa caminhada cristã. A primeira delas, a forma pela qual precisamos batizar alguém. Não há batismo feito sem que as palavras proferidas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam faladas. Não há um batismo válido sem essas palavras, porque todo batismo precisa ser feito em nome da Trindade, em nome do Deus triuno. Uma segunda lição do versículo 19 é que Jesus deseja a continuação do seu discipulado. Jesus não chamou 12 discípulos para que seguissem a ele e quando ele subisse aos céus que eles simplesmente parassem de fazer o que faziam antes. Pelo contrário, Jesus diz aos seus discípulos: vocês aprenderam comigo até aqui, agora vocês devem ensinar. Vocês devem discipular. Mas não fazer discípulos de Pedro, não fazer discípulos de Mateus, de Tiago, não. Os discípulos deveriam fazer outros discípulos de Cristo. Uma terceira lição muito importante, muito mencionada e lembrada ao estudarmos esse texto, é que Jesus deseja a salvação não apenas de 12 discípulos, não apenas dos discípulos desses discípulos, não apenas da igreja, não apenas dos judeus, dos israelitas, mas a salvação de toda a humanidade. Por isso ele diz aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E ainda mais duas lições já que nós aprendemos lá no versículo 20. A primeira delas, Jesus diz: ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Jesus é claro em enfatizar que os seus discípulos devem doutrinar as pessoas. Doutrinar no bom sentido, é claro. Hoje nós falamos doutrinar, doutrina, e sempre carrega assim uma conotação negativa e forte nos tempos em que nós estamos vivendo. Como se as pessoas fossem doutrinadas apenas pela religião ou pela fé cristã. Quando muitas vezes as pessoas são doutrinadas por filmes, por músicas, por filosofias, são doutrinadas pelo secularismo, pelo ateísmo, por ideias que são contrárias a Deus. Não adianta, não há como você se esconder neste mundo. A todo tempo nós estamos sendo doutrinados, e muitas vezes pelo diabo, que se utiliza destes outros meios para enganar as pessoas. E Jesus é claro, ele deseja que as pessoas aprendam o que ele ensinou, para que elas possam ter uma verdadeira vida, para que elas possam ter perdão de pecados, para que elas possam ter salvação. E por último, e talvez aqui o mais consolador aos discípulos e a toda a igreja, é que Jesus promete estar com eles, com seus discípulos, conosco, até o fim dos tempos. Jesus havia prometido que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, é verdade. E ele faz isso. E o Espírito Santo desce e passa a fazer parte da vida cristã. Graças ao Espírito Santo nós chegamos à fé, nós continuamos na fé. Mas Jesus é claro, eu estarei com vocês. E Jesus está conosco. A todo momento em que nós fazemos o bom uso da palavra, a todo momento que nós fazemos oração, a todo momento em que nós louvamos a Deus, não apenas por hinos, por músicas bonitas que cantamos, mas pela nossa vida, pelo nosso proceder, pelo amor que nós manifestamos às pessoas. E o que esse versículo não ensina?
Muitas vezes há uma ênfase carregada, desnecessária, no vão, no id, como se só pudéssemos fazer missão se fôssemos para lugares distantes, para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia. Esta era uma necessidade da época, que os discípulos de Jesus, os 12, os apóstolos, fossem dispersados, pois só assim o Evangelho poderia ser disseminado no mundo. Ainda há necessidade de apoiarmos missões em lugares distantes, é verdade. E Jesus deseja a salvação de todo mundo. Mas o ponto é que nós devemos observar a missão, inicialmente, por onde nós estamos. Ali onde Deus nos colocou, é onde devemos fazer missão. E por último, a respeito destes 2 versículos tão importantes, conhecidos como a Grande Comissão, eu trago aqui 2 palavras, 2 temáticas que nós precisamos sempre pensar quando olhamos para esse texto da Grande Comissão. A primeira delas, o que é ser cristão? Será que ser cristão é apenas frequentar cultos e estudos bíblicos? Será que ser cristão é apenas contribuir para a congregação que você faz parte? Será que ser cristão é amar apenas aqueles que estão dentro da igreja? Esse texto diz exatamente que não. Ser cristão é se preocupar com o discipulado. Com o meu, é verdade. Aprendendo de Jesus, se colocando aos pés dele, quando nós estudamos a palavra. Mas também em repassar aquilo que nós aprendemos a outras pessoas. E a segunda palavra que eu tenho para finalizar os comentários acerca deste versículo é dizer: será que não é uma responsabilidade muito grande que Jesus nos colocou? Será que devemos nos sentir sobrecarregados e com um peso sobre os nossos ombros? Eu digo a vocês, é uma grande responsabilidade, mas nós não devemos ter uma perspectiva negativa de obrigação. Pelo contrário, precisamos observar este nosso ofício, esta nobre tarefa que Jesus nos concedeu como um grande privilégio. Como podemos não observar como um grande privilégio o fato de podermos compartilhar do maior tesouro que nós temos, a fé em Cristo, que nos perdoa e que nos salva? Era isso sobre este texto hoje, mas precisamos sempre finalizar, conforme temos feito, com o versículo bíblico só que não. O versículo bíblico só que não de hoje é a seguinte frase: mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Seguramente você já ouviu essa frase. Talvez você já tenha dito esta frase. E esta frase, ela quer enfatizar que as pessoas não devem ficar ociosas, porque senão o tentador terá maior facilidade de influenciá-las. Será que isso é verdade? Vamos observar 2 pontos. O primeiro deles é que, de fato, a ociosidade jamais foi vontade de Deus. Às vezes as pessoas olham para Gênesis e a queda do ser humano em pecado e o castigo que os seres humanos receberam e pensam que o trabalho foi um castigo de Deus. Mas não. O sofrimento, as dificuldades, o suor do rosto, isso foi o castigo de Deus diante do pecado humano. Um dos castigos, né? Além da expulsão do paraíso, além das dores de parto da mulher, especialmente a morte. Mas o trabalho nunca foi um castigo de Deus. Porque quando Deus fez os seres humanos e colocou eles no jardim, antes da queda, Deus concedeu a responsabilidade que eles cuidassem do jardim dos animais.
Portanto, eles tinham um trabalho. E esse trabalho não deveria ser visto como um castigo. Então, de fato, a ociosidade não é da vontade de Deus. Por outro lado, será que alguém que está muito atarefado não é tentado pelo diabo da mesma forma? Aliás, será que quem está empenhado no trabalho pelo reino de Deus não é tentado pelo diabo? Ora só, como não é tentado? Aliás, o diabo tenta muito mais quem não pertence a ele e quem está no trabalho pelo reino de Deus. Não é assim? Por isso nós precisamos tomar cuidado, nos acautelar, vigiar a todo instante, orar e estar sempre fortalecido na palavra de Deus, porque o diabo sempre nos tentará, quer a gente esteja ocupado ou não, quer a gente esteja ocupado com a palavra ou não, mas se estivermos fortalecidos na palavra, ele terá muito mais dificuldades de nos enganar. Este foi o nosso estudo, este nosso devocional de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem e possam ser abençoados por Deus em seus lares. Vamos finalizar com uma pequena oração. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que de maneira remota. E peço que o Senhor abençoe a cada um em seu lar, para que nós possamos cumprir com o nosso chamado de discípulos, não apenas aprendendo da palavra que o Senhor nos concede, mas também ensinando a outros, para levar o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão a todas as pessoas, começando onde nós estamos, mas também apoiando o trabalho em lugares distantes, para que todas as pessoas deste mundo possam ouvir o teu evangelho e saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que todos possam ter uma abençoada noite e que o Senhor possa proteger a todos. É assim que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bom ter vocês conosco. Vamos finalizar então com a segunda estrofe do hino Cristo Diz. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Dos guerreiros de Cristo somos e arautos da salvação. Dos guerreiros de Cristo somos e arautos da salvação. De Cristo ao mundo, ama seu nome na prisão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Que Deus te abençoe e que possamos nos reencontrar no próximo devocional. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém.